Bom dia a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossas vidas nesse dia. Que a sua mão santa e poderosa seja estendida sobre nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada. Sabor de alho, cebola, queijo. Hoje eu acabei. Muito bem, bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Igualmente. No Evangelho de Marcos 16:15, a palavra de Deus diz assim: uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos, depois dele morto, dilacerado, depois dele ser humilhado, cuspido, espancado e levado sobre o madeiro, e aí ele foi crucificado e morto e sepultado. E ressuscitou no terceiro dia. E ele veio a esse mundo para trazer salvação para a nação. Mas o ministério de Jesus Cristo durou somente 3 anos. Jesus, ele veio a esse mundo, mas a promessa do Pai é que ele retornaria para a sua glória e seu trono. Mas antes, ele tinha que cumprir uma missão, que era para padecer, para sofrer e para morrer pelos nossos pecados. O pecado adquirido pelo casal ali no Jardim do Éden, onde aquele casal, pela desobediência, trouxe a condenação a toda a terra e o mundo. E somente com a morte de Jesus Cristo, com o derramamento do seu sangue, nós poderíamos ter mais uma chance de ter salvação. Que a palavra de Deus fala que todos foram destituídos da glória de Deus. Deus, ele quer a salvação de todos, mas por motivo da desobediência, toda a nação, o mundo inteiro foi condenado.
Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para salvar. Mas antes dele retornar ao seu trono, à sua glória, ele escolheu os seus discípulos. Ele ensinou, preparou, mas ele retornou. Mas ele deixou a promessa que ele voltaria. Após a sua morte, ele ficou 3 anos com os seus discípulos. E ele, antes de ir para o Pai, ele disse, reuniu os discípulos, depois de ensinar eles 3 anos, ele diz assim: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho de toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o que não crê, a palavra de Deus fala que já está condenado. E por isso você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer no Evangelho de Jesus Cristo. Não paga. Ó, esse aqui é de alho, esse negócio de alho. Nós todos temos que crer no Evangelho. Mas, os dois. O Evangelho que cura, que salva e que liberta. Quer provar? Mas o mundo vive no sofrimento. O mundo vive padecendo as consequências da desobediência, as consequências daquilo e pela escolha que Jesus disse, Deus disse que não era para comer de um fruto proibido, Pão de queijo, parmesão. e comeram. E por esse motivo, o mundo vive, o mundo todo Pode ser. está condenado. Que a palavra de Deus fala que segundo jaz do maligno, até que Jesus volta, quem domina nesse mundo é o diabo. Está escrito. Quando ele disse no Evangelho de Marcos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, era para que todos possam se arrepender. Débito ou crédito? Se arrepender da maldição e do pecado. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Jesus, ele não fundou nenhuma religião. Porque todas as religiões estão levando o homem Obrigadão. Tchau, tchau. para a perdição. Boa semana. Obrigada. Porque forma uma religião, cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua escolha, esquecendo até de Jesus Cristo e cumprir seus mandamentos. Jesus não deixou nenhuma religião, nem denominação, nem placa de igreja. Não acabou de tomar café. Então você tem que saber disso. Tchau. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo. Como você vai servir Jesus Cristo? Andando na obediência, nos mandamentos de Deus, aprendendo o que está na palavra, aprendendo tudo aquilo que está escrito. Que as pessoas deixaram de acreditar em Jesus, para acreditar em homens, acreditar aquilo que não faz transformação na tua vida para a salvação. As pessoas preferem escolher um ídolo para adorar, esquecendo do seu Criador, esquecendo daquele que vos criou e tem o poder de salvar. Mas enquanto você não tomar uma decisão
e ter Jesus como teu único e suficiente Salvador, a tua salvação ainda está em risco. Porque Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fica provando biscoitinho de polvilho, saborizado. Que a religião, Vai ter sabor de alho, diferenciado. eles escolhem um Deus para adorar, uma deusa, mas o verdadeiro, o único e digno de honra, glória, exaltação e louvor é Jesus Cristo. Fora disso, tudo não vale nada, não presta para nada. Então está na hora dessa geração, está na hora desse povo se despertar, porque o fim está próximo. O fim, isso aqui tudo acabar está próximo. Pelos sinais, tudo aponta para o final de Jesus Cristo. Uma geração que não está nem aí pelos acontecimentos. Mas a palavra está sendo pregada. Os avisos estão sendo dados. Na natureza. É terremoto. Doença. Peste. Fome. As coisas estão aumentando depressa. Vai chegar um dia que as pessoas não vão ter dinheiro nem para comer mais. E o alimento vai faltar. A comida vai faltar. Está caminhando para o fim. Mas o Salvador do mundo, ele veio para salvar. Ele veio para nos dar estrutura espiritual, para aguentar tudo até o dia da sua volta. Eu quero deixar uma palavra para você nesse dia. Está aqui no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, em nome de Deus. 700 anos ou mais antes da vinda de Jesus, o profeta já profetizava a sua vida nesse mundo. Eram homens de Deus, homens separados por Deus, para trazer a mensagem a esse mundo, aonde estava condenado e está condenado, para que as pessoas pudessem reconhecer que existe um Deus. Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, para ser exemplo para toda a geração. Mas nessa geração, esse povo escolhido foram os primeiros a desobedecer às ordens de Deus. Deus escolheu uma nação para ser exemplo, mas eles não quiseram. Rejeitaram por escolher outros deuses. Mas o profeta já profetizava a vida de Jesus. E na palavra de Deus, aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 1 em diante, o profeta Isaías dizendo: quem deu crédito à nossa pregação Biscoitinho de polvilho, saborizado esse aqui, ó. Gosto é muito. a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha Esse aqui é o de alho. parecer nem formosura. Tá certo. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos.
para que desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, é como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse era quem o profeta Isaías já anunciava. A vinda de Jesus. 700 anos da vida de Jesus, os profetas já profetizaram da sua vida. E a palavra de Deus fala: porque não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejávamos. A profecia do profeta Isaías se cumpriu. Deus, vendo uma nação perdida, condenada e destinada para ir para o inferno, mas pelo seu amor, ele saiu da sua glória, ele saiu do seu trono, porque Deus é Espírito. Ninguém nunca viu Deus, mas ele se fez homem. Ele se fez homem para vir a esse mundo, para passar por tudo que eu e você ia passar. Ele se entregou a si mesmo, por amor de nós. E a palavra de Deus fala que ele não tinha beleza nenhuma, nem formosura. Mas os religiosos faz um Deus, um Deus de madeira, de gesso, ou pintado num quadro, um Jesus bonitinho, de olhos verdes, todo bonitinho. Tudo bem, sem problema. Mas a palavra de Deus, ela nos fala Eu digo polvilho saborizado, você já sei como provar? Não paga. em Êxodo, capítulo 20, era os mandamentos de Deus. Aqui é os mandamentos de Deus. Deus diz assim: então falou Deus, todas essas palavras. Isso aqui é Deus dizendo, não sou eu não. Estou apenas repetindo aquilo que Deus falou. A palavra de Deus está clara. Êxodo, livro de Êxodo. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
Isso é falando para aquele povo de Israel. E serve para nós nos dias de hoje. Falando para aquela nação que rejeitou Deus. Aquela nação que Deus escolheu para ser exemplo e foi uma vergonha para Deus. Foi uma vergonha. E não é diferente de hoje. Uma nação que continua envergonhando o nome de Deus. Então ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura. É o próprio Deus dizendo: não farás para ti, não terás para ti outros deuses diante de mim. Tudo bem, gente. Bom final de semana. Pra você também. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás, não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa é a palavra de Deus. Você ainda provou um biscoitinho de polvilho? Fabrica um Deus de gesso que não vira Deus nenhum. Mas fabrica esse Deus que na palavra de Deus fala que ele não tinha formosura, que não tinha beleza. E ele era desprezado. As pessoas olhavam para Jesus naquela época com desprezo, porque os homens naquela época, por causa da ganância, por causa da arrogância, os homens com medo, porque Jesus fazia milagres, cura, ressuscitava mortos, e Jesus era seguido por grandes multidões, e os homens daquela época, os sacerdotes, os religiosos, começaram a ter ciúme de Jesus, e já queriam matar Jesus. Os arrogantes. Que diferença tem para o dia de hoje? Você não tinha formosura, não tinha beleza nenhuma, e era desprezado. Mas a religião fabrica um Deus para ele. É Deus para todo quanto é lado. É tanto Deus que perde até a conta. Mas ele diz: eu sou o único. Eu sou o verdadeiro. O resto tudo é mentiroso. E a Bíblia diz: não terás para ti outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então a ordem é: não farás para ti. É uma ordem de Deus. E Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus para todo sempre. Ele nunca mudou e nem vai mudar. Continua o mesmo. Mas você
ainda vai continuar desobedecendo a Deus? Você ainda vai continuar desobedecendo os mandamentos do Senhor? Ele disse que ele vai castigar. Está aqui está a palavra dele. Eu castigo aqueles que me desobedecem. Por isso que esse mundo vive do jeito que está. Na perdição, na maldade, homens cruéis, maldosos, invejosos, caluniadores, blasfemos. Está tudo escrito na palavra. Só pensa em si mesmo, no seu ego, avarentos, amantes do dinheiro. Uma geração que ama o dinheiro, mas não ama o seu próximo. Mas Deus está de olho. Deus está de olho. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Nada. Mas o castigo de Deus vai vir. E não adianta esses religiosos querer arrumar um escape. Ai, mas Deus é amor. Ai, não, você não pode julgar. Mas quem julga é a palavra. Quem julga é a palavra de Deus, está escrito. Ah, mas Deus é amor, Ele não vai fazer isso, não vai? Espera para ver aquele grande dia. Porque Deus é amor. Mas só que esqueceram que Ele também é justiça. Ele é justo. Ele abomina as coisas erradas. Por isso que Ele já disse: não terás outros além de mim. Uma geração que arruma deuses para tudo quanto é lado. É jogador de futebol, adoradores do Neymar, adoradores da Anitta. Esse é um mau exemplo. Querido. Adoradores de pagodeiro, adoradores de cantor de funk. Essa geração, Tem diário, cebola, queijo. que tivesse aqui um ídolo desse de vocês, tivesse aqui um cantor cantando música mundana, esses cantores que oferecem a sua alma para o diabo para poder fazer sucesso, para ganhar dinheiro. Tinha uma multidão. Tinha uma multidão para adorar e aplaudir. Mas quando é a palavra de Deus, É bem saboroso. não dá ouvido. Mas a palavra de Deus fala. Foi uma ordem que Ele deu. Pregue em tempo e fora de tempo. Amém. Bom final de semana, gente. Não importa se dão ou não dão crédito na palavra. Mas pregue. Pregue o que eu te mandei pregar. Como está escrito na palavra de Deus. Porque foi subido como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Jesus
Não era esse Deus bonitinho que fazem, não. Era desprezado. E o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentando nos trabalhos. É como um de quem os homens escondiam o rosto. Por isso que não basta quando prega a palavra de Deus. Odeiam quando fala de Jesus. Odeiam quando fala de Jesus porque não gosta de correção. É um mundo que quer curtir a sua vida, os seus prazeres carnais, mundanos. Tem muitos que gostam de ouvir, porque a palavra de Deus ela repreende. Por que Deus repreende? Porque Ele quer ver todos salvos. Deus veio esse mundo para salvar todos, mas não querem ser salvos, porque não querem obedecer a palavra de Deus. Não querem obedecer aos mandamentos do Senhor. Esse amigo meu que produz, eu trago para revender. É artesanal, sem conservantes. Escondiam o rosto, fugiam de Jesus. Certa vez Jesus pregando ali no Evangelho de João, uma grande multidão seguia Jesus porque Jesus fazia cura, milagres. Jesus transformava pães em peixes. Transformava pães e peixes em alimento. Para alimentar poucos pães e poucos peixes. 5 pães e 2 peixes, Deus alimentou multidões. E muitos queriam matar sua fome. Muitos queriam ser curados. E grandes multidões seguiam Jesus. Mas Jesus pregando a palavra dura. Jesus pregando a palavra de salvação, de correção. Quando Jesus começou a pregar as palavras duras, as palavras que não agradavam os ouvidos daquele povo, começaram a sair de um a um, porque não queriam ouvir as palavras que Jesus estava pregando. Foi saindo. E o discípulo Pedro disse para Jesus: Senhor, a multidão está indo embora, só está pegando muito duro. E Jesus disse para Pedro: quer tu também ir embora, Pedro? Quer também ir embora com esse povo que não quer ser correção? Não quer ser salvo? E Pedro dizendo para Jesus: Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Agora, como você vai escolher um Deus para você que não fala com você? Hein? Um Deus mudo, surdo, tem perna, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Como? Não tem cabimento um negócio desse. E na palavra de Deus fala que ele abomina. Ele não aceita ser trocado por ninguém. Você está ouvindo? Deus abomina. Não aceita. É a palavra do Senhor Jesus nos dizendo no dia de hoje
Porque Ele ama. Ele ama o pecador. Mas só que Ele odeia o pecado. E a desobediência. Ele não aceita. E não adianta querer confrontar Deus. A pior coisa da sua vida, a pior coisa que você faz na tua vida, é confrontar aquele que você nunca vai poder com ele. A pior coisa que o ser humano vai fazer na sua vida é confrontar um Deus poderoso. Alho, cebola, queijo. Um Deus da vida, que deu a vida. Mas Ele também mata. Tudo bem, bom final de semana. Amém. Por isso que está morrendo tanta gente. Por isso que a doença está aumentando cada dia mais. Por isso que está morrendo tanto jovem. Polvilho saborizado. Porque vive na desobediência de Deus. Você vem com Uma geração que quer só saber de prostituir, encher a cara de cachaça. Uma geração que fica enviada nas drogas e não conhece Jesus. E não quer saber de Jesus. Por isso que o diabo está agindo nesse mundo. E Deus permite. Deus permite por causa da desobediência. Uma geração que só pensa em bagunça. Uma geração que só pensa naquilo que satisfaz a sua carne. Não se entrega. Não se entrega para Deus. Que a melhor coisa que o homem e a mulher pode ter é entregar a sua vida para Jesus Cristo e obedecer aos seus mandamentos. E o melhor é uma vida eterna com Ele. Porque a vida eterna vai existir. Depois da morte, todos vão ressuscitar um dia. Não importa de que forma morreu, mas todos vão ressuscitar. Ressuscitar para o dia prestar conta. Um dia a gente senta provar um biscoitinho de polvilho, é saborizado, tem de alho, cebola, queijo, bacon. Provar não paga. Provar não paga, pode provar. Obrigada. Todos vão morrer. Todos. Não importa de que forma vão morrer. Se morreu queimado, ou se morreu afogado, ou se morreu com explosão, a Bíblia diz que todos vão ser ressuscitados. Isso aqui é saborizado, isso aqui com sabor de alho. Para um dia prestar conta. Diante desse Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, Tudo bem, certo. Qual é aquele dia da próxima? em Hebreus 9:27, a Bíblia diz assim, que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. O juízo de Deus. Mas se ensinaram para você que depois que você morrer,
morrer na imundícia, morrer na prostituição, morrer nas drogas, morrer no adultério. Ensinaram para você que você vai passar por um processo de purgatório. Foi isso que colocaram na tua cabeça. Só que a Bíblia não ensina isso. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Aquele que morrer com Cristo, aquele que morrer, ele vai para um lugar de descanso, que a Bíblia fala, esperando o grande dia. Que grande dia é esse? O grande dia do juízo. Ali a sentença vai ser dada. Aqueles que morrer com Cristo estão aguardando um lugar de descanso, um paraíso. Mas aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que morreram sem Jesus, a Bíblia diz que vão ficar num lugar de tormento. É 10 reais o pacote. Tem de alho, cebola, queijo ou bacon. Um lugar de tormento. Quer provar? Até aquele dia do juízo. Vai existir o juízo de Deus. E a Bíblia diz que Qual você prefere? Alho, cebola, queijo ou bacon? todos vão ter que se prostrar diante de Deus. Alho, vai gostar. Não vai ter nenhum que vai escapar diante de Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Todos vão ter que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Você pode ter o dinheiro quanto você tiver. Um dia, aceita provar o biscoitinho? Você pode ter a riqueza maior do mundo. Vem provar, não paga. Não? Tudo bem. Bom final de semana. Você pode ter a tua melhor casa, o teu melhor carro, as tuas mansões. Isso para Deus não é nada. A Bíblia diz que todos é juiz, é prefeito, é vereador, todos vão ter que prostrar diante de Deus para prestar conta. Ninguém vai escapar. Um dia, aceita provar o biscoitinho de polvilho? Ninguém vai escapar Bom final de semana. do julgamento de Deus. Não adianta você achar que você é o poderoso. Você pode até achar isso aqui nesse mundo. A prestação de conta vai ter. O Deus prometido, Salvador do mundo, que largou da sua glória para o seu trono e veio nesse mundo para salvar. Mas ele foi humilhado, desprezado, caluniado. E foi morto. Mas hoje, ele vive e reina para todo sempre. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo não está morto. Jesus não está preso numa cruz. Hoje não, obrigada. Gente, bom final de semana. Jesus não está preso numa cruz. Ele subiu naquela cruz Bom dia. Você aceita provar um por biscoitinho? vontade do Pai. Saborizado. Tem de alho, cebola, queijo. Ele não bacon. reclamou. Não? Tudo bem, gente. Bom final de semana. Obrigada. Ele não fugiu da cruz. Ele não fugiu do sofrimento que ele ia passar para poder salvar. E a salvação é nele.
para que todos tenham vida eterna. E a vida eterna é uma escolha. É uma escolha de onde você quer passar. Ou é ao lado desse Deus maravilhoso, ou é viver a eternidade na angústia e no sofrimento. E no Evangelho de João 17:3, a palavra de Deus diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, só por um único Esse aqui é o de alho que você provou. e o verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você tem sim, me empresta. Eu te dou, filha. Hoje. Meu Deus, esse que fez o mundo, que fez tudo e todas as coisas, tudo foi feito por Deus. Um Deus verdadeiro, não um Deus mentiroso. Um Deus, esses deuses enganadores e mentirosos, que não faz nada. Bom final de semana. Você também. E a vida eterna é essa, que conheça a Ti, só por único Deus verdadeiro. E somente Jesus Cristo, a quem Você também, filho. enviaste. O seu Filho, Jesus. E toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, e para a correção, e para a educação na justiça. Segundo Timóteo 3,16. Não? Bom final de semana. Por isso que você tem que buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Em Jeremias, o profeta Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração. Entrega esse Deus maravilhoso à tua vida. Não adianta você dizer que você tem um Deus. Ah, eu tenho Deus. Ah, eu sirvo Deus. E falar isso, sai da boca para fora. Fala isso, sai da boca para fora. Mas continua fazendo tudo que não presta. A Bíblia diz: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. E não adianta falar: ah, eu vou parar hoje, amanhã vai fazer as mesmas coisas. Se você morrer nessa situação, não adianta ninguém ficar acendendo vela no teu velório, no teu túmulo, rezando por você, porque não vai funcionar. Não funciona. Alho, cebola, queijo ou bacon. Você ainda provar? É 10 reais o pacote. Quer provar? Provar não paga. Esse aqui é o de alho. Gosta de alho? Mas o mundo vive de engano. Tem de Uma bacon? religião Quer provar? O próprio de bacon aqui. que vive enganando o povo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É.
E é isso, essa verdade que eu estou pregando aqui nesse dia. Está no Evangelho de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade e viver a verdade. A verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Põe na sacolinha para você. Olhar para Jesus e seguir Ele. A escolha é sua. O sacrifício já foi feito. O preço já foi pago. Jesus já morreu e pagou o preço. E os salvos são aqueles que obedecem e vivem os mandamentos de Deus. Você pode enganar o homem. Você pode enganar o teu pastor. Você pode enganar o padre. Você pode enganar o papa. Você pode enganar qualquer tipo do teu ídolo. Mas tem um que você nunca vai enganar, que é Deus. Esse homem nunca vai enganar. E não adianta você querer esconder teu pecado, porque Deus está vendo. Põe na sacolinha para você. Que Deus é tudo. Cuida da tua salvação enquanto você está respirando. Arrepende. Em Mateus 4,17, a Bíblia diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Está chegando o fim de tudo e de todas as coisas. O fim está chegando. Você quer saborizado, de alho, cebola, queijo, bacon. Não? Bom final de semana. O senhor aceita o seu convite? Tudo bem, bom final de semana. E ninguém vai escapar do juízo. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus não tem o culpado como inocente. Você ouviu essas palavras hoje? A partir de hoje você não é mais inocente. A palavra de Deus fala que Ele não tem o culpado como inocente. O culpado, todo culpado tem que passar por uma sentença. Todo aquele que é culpado vai ser julgado. E o julgamento não é esse julgamento de homem, não. É o julgamento de Deus. Esse que é o principal. O julgamento de Deus. Aqui, Léo. Passa. Aqui pode passar? Aleluia. Então você está provando os peixinhos de polvilho saborizado, não? Alho, cebola, queijo. Não? Tudo bem, gente. Bom final de semana. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E para entrar no reino de Deus, Tchau, tchau. Bom final de semana. para entrar na glória, não é de qualquer jeito. Não dá. Ou seja, vou ter que esperar. Porque a Bíblia diz, Apocalipse 21,
27. Já aceita provar um biscoitinho de polvilho? Não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Só vai entrar no reino de Deus aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que você tem que arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e levar uma vida de santidade. A não ser que você escolha uma vida que te leva para a condenação. Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, que aceita Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, não outros deuses, mas somente Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você confessa Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, e ter Ele somente como teu único e suficiente Salvador, e obedecer os mandamentos de Deus, teu nome será escrito. E só vai entrar na glória no reino aquele que tiver seu nome escrito. Não entrarão todos aqueles que contaminam, aqueles que vivem na imundícia, aqueles que vivem na sujeira, no engano, na mentira, não entrará na glória. Aceita provar um biscoitinho de polvilho? Tudo bem, vamos na semana. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8, é a Bíblia que fala: eu sou apenas um mensageiro de Deus para falar para vocês as verdades das Escrituras. Gosto do texto de gostar, mas a verdade tem que ser dita. Bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, e mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. E a Bíblia diz, Apocalipse 21:8, a lista daqueles que vão ficar fora, a não ser que você se arrepender. Mas quantos tímidos são os ladrões, aqueles que não têm vergonha, aqueles que têm vergonha de Deus, aqueles que têm vergonha quando fala do nome de Jesus Cristo, aqueles que têm, que não gostam de ouvir quando fala de Jesus Cristo. Os tímidos são aqueles que odeiam quando fala de Jesus. Tudo bem, bom final de semana. Obrigada. Mas quantos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os prostitutas, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa é a lista. Arrependa, porque Jesus nos voltará. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Bom dia. Aceita provar um biscoitinho de polvilho saborizado?
Obrigado. Tudo bem. Bom final de semana. Se arrependa porque o inferno não é brincadeira. O lago de fogo vai ser para esses que não dão crédito na palavra. Por isso que o profeta Isaías escreveu: quem é que vai dar crédito na minha palavra? A palavra de Deus. Quem? Porque o diabo, a Bíblia fala que o diabo, ele tampa os ouvidos das pessoas. O diabo, ele tampa a audição, cega as pessoas para não ver a verdade. O trabalho do diabo é esse, porque ele não quer ver a salvação de ninguém. Enquanto a palavra está sendo pregada para que todos sejam salvos, o diabo está trabalhando para que você não seja salvo. Quando estão falando de Jesus, tem uma legião de demônios querendo atrapalhar. Quando falamos de Jesus, tem uma legião de demônios, tudo querendo atrapalhar a palavra de Deus. Mas acima desses demônios tem um Deus Todo-Poderoso que está com a sua mão estendida. Acima desses demônios tem o Deus Todo-Poderoso. Esse que eu estou pregando e vos anunciando. A mão dele está estendida, guardando os seus filhos. Ai daquele. Ai. Bom final de semana. Obrigado. Mas Deus é poderoso. E essa graça é maravilhosa. Mas se você ouvir essa palavra, se você deu crédito na palavra e se arrepender e viver para Cristo, você é um bem-aventurado. Mas se você não deu crédito e continua desobedecendo a Deus, não é culpa minha, porque meu dever eu faço, eu cumpro meu dever. Eu cumpro meu dever. Quando Jesus Cristo disse: "Ide pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado." A palavra foi pregada, o Evangelho foi anunciado. A escolha é sua. Porque a Bíblia diz, é a Bíblia que é a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17, as Escrituras dizem assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Por isso que o Evangelho tem que ser anunciado. Porque quando o Evangelho é anunciado, a palavra de Deus vai tocar no coração de alguém. Vão passar multidões, vão passar não sei quantos, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai fazer efeito na vida de alguém. Que a maioria não está nem aí. Mas a palavra vai chegar em alguém. Por isso que quando ele diz: anuncia, Jesus Cristo não ficava dentro de quatro paredes
Jesus Cristo não ficava enfiado em paredes, pregando a palavra. Jesus Cristo ele saía para as vilas, os becos, pelas ruas, pelas esquinas, Tudo bem, bom final de semana. debaixo das árvores. Jesus Cristo pregava à beira do mar. Esse aqui é de alho. Gosta de alho? Esse era o trabalho de Jesus, pregar a palavra de salvação. É R$10 o pacote. Tudo bem, sem problema. Bom final de semana. Tchau. Em Romanos 10, 14, a palavra diz assim: como, pois, invocarão aquele que não? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como virão se não há quem pregue? Por isso que Deus separa os seus filhos para levar a sua palavra e seu evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa foi uma ordem de Jesus. E o obediente faz a obra de Deus. Mas muitos mentirosos, enganadores, ficam aí querendo dinheiro, comprando, vendendo a palavra de Deus. Então você está provando um biscoitinho de polvilho saborizado. Esse aqui é um sabor alho. Tem de alho e cebola. Muitos aí estão vendendo a palavra de Deus para ganhar dinheiro, dizendo que naquele dia, no dia do juízo de Deus, no grande dia, quando todos vão ficar diante do trono e vão dizer: ah, mas eu preguei no teu nome, eu fiz cura, milagre, ah, mas eu espantei demônio. Mas vão ouvir uma palavra muito dura do Senhor. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. É o que vai ouvir naquele dia. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. E a hora é essa. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando para você. Mas quem quer Jesus vai se converter e ter Ele como seu único e suficiente Salvador. Que a palavra de Deus diz assim, em João 8:47: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus? É bem saboroso. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós que não escutais, porque não é de Deus. Quem não quer saber da palavra de Deus, não é de Deus. Bom dia. Você está provando um biscoitinho de polvilho? É saborizado. Esse aqui é de alho. Tem de alho, cebola, queijo, bacon. Não? Querem provar? Provar nada. Jesus é bom e maravilhoso. Bom dia. Você está provando um biscoitinho de polvilho? É saborizado. A Bíblia diz Alho, assim: cebola, queijo e bacon. Esse aqui é o de alho. e o prego é a palavra de Deus. Outro dia a senhora pega. Eu estou aqui, então sabe. Eu não estou aqui pregando homens. Eu não estou aqui pregando religião. Eu não estou pregando aqui política. Mas eu estou pregando a palavra de Deus.
O Evangelho de Jesus Cristo. Em Tiago 1:22, a Bíblia diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus. Tornai-vos praticantes da palavra de Deus. E não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então não adianta você ouvir a palavra de Deus e não dar crédito e não viver a palavra de Deus. Acorda. Acorda. Você que ainda está dormindo. Você que ainda está dormindo e não quer se despertar os ensinamentos de Deus e da palavra. Porque teu tempo está acabando. E se você morrer sem Jesus Cristo, a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo, que é o inferno. Tudo bem, né? Bom final de semana. Por isso a importância de se arrepender. E a Bíblia fala de condenação. Em João 3,19, a Bíblia diz assim: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar. Ele é a luz. Jesus Cristo é a luz. Mas rejeitaram a luz porque gostam de viver nas trevas, no pecado, na bebedeira, nas drogas, na prostituição. Mas a luz que é Jesus desprezaram porque não querem viver na luz, querem viver nas trevas. Mas a luz veio, rejeitaram. O mundo rejeita a luz, porque gosta de viver nas trevas. E a Bíblia diz em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importam que os homens sejam salvos. Não adianta você ter outro Deus para adorar, porque o único é Jesus Cristo. Sai da tua ilusão e das mentiras do diabo. Volta para Jesus enquanto é tempo. Arrependa. E tem somente Ele como teu Salvador. Porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus possa te abençoar. Bem-aventurados aqueles que ouvem. Bem-aventurados aqueles que lêem. E mais bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Jesus foi desprezado. Jesus foi humilhado. E foi crucificado. Mas ele deixou sua palavra. A palavra de salvação. A palavra que cura e que liberta. E que você possa obedecer essa palavra. Para que você possa ser salvo. Você possa
Obedecer essa palavra, que é a palavra de vida, que é a palavra de Deus. A palavra que Ele nos deixou. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom final de semana. Obrigado, você também. Bom trabalho. Obrigada. Irmão, Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dê seu joinha, comente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.